Senão... Ontem nós começamos a trabalhar aqui o que a gente denomina as fases contratuais. E ao final da nossa fala, né, ontem, eu acho que foi, eu não sei se foi o Caio, agora eu não lembro, falou, tá tudo certo, mas a gente é muita informação. Então, hoje eu vou finalizar essa parte da formação dos contratos, que é uma coisa breve, e depois a gente vai começar a trabalhar aqui alguns exercícios, principalmente no que eu julgo muito importante, que são aquelas questões ali da boa-fé objetiva, enfim, todos aqueles termos estranhos que nós utilizamos da nossa boa-fé objetiva. Então, a gente vai finalizar essa questão das fases do contrato e depois trabalharemos alguns exercícios, porque eu vou acabar cobrando isso na prova de vocês e a gente vai zerar isso para que vocês não tenham nenhuma dificuldade em momento algum em relação a isso, tá? Então, só para a gente finalizar a nossa aula de ontem e esse tema das nossas fases contratuais, eu falei para vocês que dentro da nossa... Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém poderia se propor a ficar de anfitrião, ao invés de eu ficar de anfitrião, porque eu vou compartilhar hoje PowerPoint, e aí se a pessoa tenta entrar na sala, acaba dando errado. Então, se alguém souber mexer com o Zoom, é bem simples, assim, é só aceitar o participante, enfim, é bem tranquilo. Então, se alguém puder me ajudar, se não puder também, a gente vai se virando, só que daí vai ter que ter um pouco de paciência. Tranquilo para mim, professor. Se quiser, eu posso olhar, mas aí só não sei onde que vê aqui. Ó, Flávio, obrigado, viu? Eu vou passar para você. Então, eu te torno anfitriã. E aí vai ter aqui participante. Eu não sei se você está pelo celular ou pelo computador, mas vai aparecer aí alguma notificação quando alguém entrar na sala. E aí é só autorizar que não tem muita dificuldade. Bem autossugestivo, tá? Obrigado, viu? Ah, beleza. Nada. Obrigado. Qualquer dúvida aí você me interrompa, tá? Então, galera, só novamente, nas fases do contrato, eu falei para vocês que tem alguns doutrinadores que acabam enxergando 3 fases do contrato, tá? Já eu, e adotando algumas figuras doutrinárias, eu acabo enxergando 4 fases do contrato, sendo que a gente já trabalhou 2 ontem e a gente vai trabalhar mais 2 hoje, bem tranquilas, principalmente a última. Então, nós temos o que nós denominamos de fase de negociações, né, preliminares, ou a nossa pontuação desse contrato. No segundo momento, nós temos a fase de proposta, policitação ou oblação, que são termos que acabam aparecendo para nós. E agora, na aula de hoje, nós vamos trabalhar a fase de contrato preliminar e a fase do contrato definitivo ou de conclusão do contrato. Lembrando novamente que a nossa fase de negociações preliminares não existe qualquer questão que vincula as cláusulas, isso só vai existir na nossa fase de proposta, tá? Então, você não pode exigir, dentro das fases de negociações preliminares, que determinada pessoa cumpra com a obrigação, porque não existe nenhuma obrigação ainda. A única obrigação que existe é a observância do dever anexo da boa-fé objetiva. Então, se a pessoa agir contrária à boa-fé objetiva na negociação preliminar, ela provavelmente será responsabilizada civilmente e terá que indenizar a outra parte, beleza? Já na nossa segunda fase, nós encontramos ali uma possibilidade de já existir algum, entre aspas, inadimplemento contratual. Por quê? Porque o proponente, ele vincula aquelas cláusulas que ele acabou propondo, né? Então, dentro daquilo que a gente explicou ontem, se essa parte não pode voltar atrás no jargão comum para ali, enfim, desistir desse negócio, porque já existe ali um negócio jurídico unilateral, bem entre aspas, tá? E hoje nós vamos entender, nesse primeiro momento, a fase de contrato preliminar, tá? O nosso contrato preliminar, ele também é chamado de pré-contrato, ou pacto de contraendo, no termo latim, ele vai estar ali dentro do nosso Código Civil, diferentemente da nossa fase preliminar, que eu falei para vocês que ela não está prevista ali nas negociações preliminares, melhor dizendo, ela não está prevista dentro do nosso Código Civil, mas aqui na nossa fase de contrato preliminar,
está sim positivado dentro do nosso dispositivo, em específico os artigos 462, desculpa, artigo 462 até o artigo 466 do Código Civil, tá? Tem que destacar um ponto aqui desde já. Essa fase do contrato preliminar, ela não é obrigatória entre essas partes. Então, interpartes, essa fase do contrato preliminar não é obrigatório. Ele é dispensável, essa fase é totalmente dispensável. E na prática, corriqueiro, o que a gente acaba verificando é que o contrato, esse contrato preliminar, ele acaba sendo celebrado em inúmeros casos de compra e venda de imóvel para dar ali mais segurança, uma segurança jurídica maior para as partes e em relação principalmente também ao preço que essas partes estão estipulando dentro desse contrato, tá? O artigo 462, ele vai falar para nós que o nosso contrato preliminar, com exceção à forma desse contrato, terá os mesmos requisitos essenciais de validade referente ao contrato definitivo. Então, todos os requisitos do contrato definitivo serão necessários aqui para o nosso contrato preliminar, exceto quanto à forma. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que o nosso contrato preliminar, ele vai exigir ali os mesmos requisitos de validade desse negócio jurídico ou desse contrato previstos dentro de um rolzinho lá do artigo 104 do Código Civil, que vocês já estudaram aí, com exceção da forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, quanto à forma desse contrato. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, ilustrando um pouquinho melhor, é que no caso de uma compra e venda de um imóvel, independentemente do valor, o contrato preliminar vai dispensar um importante instituto, que é o Instituto da Escritura Pública, um instrumento importante para levar a registro esse contrato. Então, nesse contrato preliminar de compra e venda de determinado imóvel, independentemente do valor, vai se dispensar a escritura pública, tranquilo? A nossa Maria Helena Diniz, nossa professora da PUC São Paulo, ela acaba enxergando aqui dois tipos de contratos preliminares previstos dentro do nosso ordenamento civil, ordenamento jurídico brasileiro, tá? O primeiro é o compromisso unilateral de contrato ou contrato de opção, tá? O que significa esse compromisso unilateral de contrato ou contrato de opção? Nada mais é do que uma hipótese em que duas partes assinam determinado instrumento, mas somente uma dessas partes vai assumir um dever, uma obrigação, que é, no caso, de fazer um contrato definitivo ao final, tá? Então, o que eu estou dizendo? Somente uma parte vai se obrigar nessa modalidade contratual, que vai assumir um dever específico, que é uma obrigação de fazer o contrato definitivo. Então, para o outro contratante, vai existir apenas uma opção de celebrar o contrato definitivo ou não, tá? E essa forma de contrato preliminar, ela está lá prevista no artigo 466 do Código Civil, que vai falar para nós o seguinte: se a promessa do contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto ou, inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Existia um exemplo muito tradicional dessa hipótese contratual do que a gente chama de compromisso unilateral de contrato ou contrato de opção. Qual que era esse exemplo? É o exemplo do arrendamento mercantil ou leasing, né? Por quê? Porque uma vez que o arrendatário de determinado bem, ele podia, aliás, é isso mesmo, podia e não devia, não, enfim, a gente tem uma opção, entendam isso. Ele podia assumir uma opção de comprá-lo mediante um pagamento ao final do contrato de locação, então, diante de um contrato de leasing, né, ele podia comprar o que se chama de valor residual garantido. Então, ficava ali pagando algumas parcelas e, ao final, tinha-se a opção de se comprar esse bem, enfim, esse bem que estava feito dentro desse contrato, o objeto desse contrato, dentro do que se chama de valor residual garantido. Tem um termo aí, uma sigla muito comum, que é VRG, tá? Enfim,
todas essas questões, elas acabaram chegando ali nos tribunais, tá? Por quê? Porque os tribunais, eles acabavam entendendo que existia uma impossibilidade que esse valor residual garantido, ou mesmo uma eventual diluição desse valor em relação às parcelas do financiamento do arrendamento mercantil, é que acabavam descaracterizando o contrato em questão, que era o contrato de arrendamento mercantil, era o contrato de leasing, e, na verdade, existiria uma outra modalidade contratual, que é um contrato de compra e venda financiada, que é uma modalidade totalmente comum. Então, existia ali, entre aspas, um desvirtuamento dessa modalidade contratual, e isso chegou até mesmo ao Superior Tribunal de Justiça, que tinha uma súmula, que é a súmula 263 do STJ. Ainda tem essa súmula lá, tá? Mas, contudo, entretanto, todavia, houve uma reviravolta dentro do nosso âmbito jurisprudencial e o próprio Superior Tribunal de Justiça, ele acabou entendendo ali que a antecipação desse valor residual de garantia não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, o nosso leasing. Então, o que a gente tem? A nossa súmula 263 do Superior Tribunal de Justiça, ela não só foi cancelada, como ela foi substituída por uma outra súmula, que é a súmula 293 do Superior Tribunal de Justiça, isso em maio de 2004, que vai falar para nós o seguinte, que a cobrança antecipada do valor residual garantido, nosso VRG, não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, tá? E por essa mudança paradigmática de pensamento dentro do próprio Tribunal da Cidadania, a gente consegue enxergar que, caso exista essa antecipação desse valor residual de garantia, que não existe mais que se falar em um compromisso unilateral de compra e venda no leasing. Por quê? Porque o locatário dentro desse leasing, que já vem pagando esse valor residual mês a mês, vai acabar retirando a sua opção de compra ao final do negócio da locação, tá? Então, dentro dessa figura que existe na prática comercial, no nosso contrato de leasing, com esse valor residual garantido, vai surgir uma figura negocial, que é um compromisso bilateral de compra e venda, e não mais um contrato de opção, tá? Que é uma modalidade que a gente acaba encaixando, parte da doutrina, essa modalidade contratual. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Entendam que eu estou tentando trabalhar um exemplo para ilustrar, mas o nosso contrato unilateral, nosso compromisso unilateral de contrato ou o contrato de opção, nada mais é do que as duas partes acabam assumindo um instrumento, uma parte ela vai assumir um dever ali de fazer uma obrigação quando do contrato definitivo, tá? E assim só vai existir uma outra opção em relação ao outro contratante, que é a de celebrar o contrato definitivo ou não, se for o caso, beleza? E a nossa segunda possibilidade desse contrato preliminar, que a Maria Helena Diniz acaba enxergando, é o nosso contrato, o nosso compromisso bilateral de contrato. Aqui é um pouco diferente do primeiro, porque o próprio nome já diz. Lá era o compromisso unilateral, aqui é o compromisso bilateral. Ou seja, lá nós tínhamos as duas partes assinando, aqui as duas partes também assinam um instrumento ao mesmo tempo, e ambas as partes acabam assumindo ali a obrigação de celebrar o contrato definitivo, tá? Então, mas a gente tem uma questão que, por exemplo, para gerar os efeitos dentro desse contrato, dessa hipótese contratual, no nosso contrato preliminar, que a gente estiver discutindo aqui, não poderá, novamente, não poderá constar cláusula de arrependimento, conforme tem um dispositivo específico também no nosso Código Material, na regra do artigo 463. Então, é possível um compromisso bilateral de contrato, mas não é possível constar uma cláusula de arrependimento, tá? Então, aqui nessa questão, a gente tem uma figura muito comum, que é o nosso compromisso de compra e venda de imóvel, né? E, enfim, é o nosso maior exemplo que a gente tem na nossa prática civilista, tá? Então, a gente trabalha com essas duas hipóteses, tranquilo? Enfim, e para a gente adiantar e já ir para as questões, a nossa última fase do contrato
é a nossa fase do contrato definitivo, que sem mais delongas é a nossa última fase desse contrato e a fase de elaboração desse contrato de forma definitiva. Quando isso vai acontecer? Vai acontecer quando existir ali um choque ou um encontro das vontades originando ali dentro, que são originárias, na verdade, da nossa autonomia privada, da nossa autonomia, da nossa liberdade contratual. E a partir desse momento, que é o nosso contrato definitivo, o contrato está aperfeiçoado. O que a gente diz que o contrato está aperfeiçoado? Ele vai gerar todas as suas consequências, como, por exemplo, aquelas que podem advir, né, da nossa responsabilidade civil contratual, que são retiradas dentro do artigo 389 até o artigo 391 do Código Civil de 2002. Então, aqui a gente tem já uma possibilidade de uma responsabilidade civil contratual. E assim, sempre é bom destacar que a nossa boa-fé objetiva, ela passa também, obviamente, para o contrato, na fase de contrato definitivo e também para todas as outras possibilidades que a gente aqui tratou, beleza? Então, nós temos as 4 fases do contrato e assim finalizamos essa parte que nós temos aqui dentro da nossa ementa. Então, a partir de agora, na teoria, nós estudaremos a revisão judicial desses contratos, né? Muito interessante, porque é fato superveniente no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor. Será que o nosso coronavírus pode se alegar fato superveniente? Enfim, a gente vai trabalhar algumas questões interessantes aqui nos próximos capítulos. Mas, como eu falei para vocês, a minha intenção na nossa aula de hoje é fixar algumas questões, principalmente ali nas questões da boa-fé objetiva, do COC, venire contra factum próprio non potesce, surrétio, surrécio, né? Enfim, cada um fala de um jeito, mas é surrécio, suprécio, enfim. A gente vai trabalhar aqui algumas questões a partir de agora e eu vou compartilhar uma tela para os senhores e as senhoras. Vocês estão vendo já? Deixa eu só maximizar. Estão vendo aí? Sim, professor. Beleza, obrigado. Então, deixa eu só abrir aqui um outro documento, porque como eu estou no... acaba tampando. Pois bem. Então, a gente vai trabalhar algumas questões na nossa aula de agora, tá? E essas questões, elas são extraídas de inúmeros concursos públicos, e aí existe a importância, eu reitero a importância dessas questões parcelares da nossa boa-fé objetiva, e, portanto, eu fiz esse rol de questões para a gente trabalhar para fixação desses conceitos. Tá? Às vezes, só assim acaba entrando na nossa cabeça, e para mim funciona muito assim, então vamos ver aqui se a gente consegue aprender um pouquinho conjuntamente, beleza? Então, aqui a primeira pergunta que eu acabo tirando, extraindo, é de um concurso aqui do Tribunal de Justiça do Paraná, de assessor jurídico, tá? E ele pergunta para nós, ó, a respeito dos princípios do contrato, considere as seguintes afirmativas. 1. O venire contra factum próprio somente é vedado quando ofende a boa-fé subjetiva. 2. O TUCOC consiste em figura parcelar da boa-fé objetiva e significa o dever de mitigação dos próprios prejuízos. 3. A ruptura injustificada das tratativas preliminares que frustre a fundada confiança despertada na outra parte constitui ofensa à boa-fé, gerando o dever de indenizar. E 4. A surécio consiste na proteção a terceiro de boa-fé que tenham adquirido onerosamente o bem originalmente comprado a não domínio pelo alienante. Tá? Então, nós temos 4 afirmativas, tirando a afirmativa 4, que é uma questão um pouco mais específica, mas é óbvio que não é a verdadeira, porque a gente estudou a Surécio e a gente sabe onde a gente está situado, que é dentro da questão da boa-fé objetiva, então, e nada tem a ver ali com o não domínio, né? Nós temos essas 4 afirmativas, tá? E dentro dessas 4 afirmativas nós temos a alternativa A, somente a afirmativa 3 está correta,
1 e 4 são verdadeiras, 2 e 4 são verdadeiras, e 1, 2 e 3 são verdadeiras. E aqui nós precisamos retomar alguns conceitos, tá? Primeira coisa que a gente já pode afastar da primeira afirmativa, que ela fala o seguinte: o venire contra factum próprio somente é vedado quando ofende a boa-fé subjetiva. A gente não está falando de boa-fé subjetiva no venire contra factum próprio. É uma obrigação parcelar da boa-fé objetiva. Então, não faz sentido em falar em boa-fé subjetiva, tá? Porque a boa-fé subjetiva, na verdade, não é nem princípio aqui para o nosso direito dos contratos, tá? Então, a gente está falando dentro da boa-fé objetiva, portanto, a afirmativa 1 está incorreta, a primeira afirmativa, vamos dizer assim, né? Uma outra questão, quando a segunda afirmativa fala que o tucoque consiste em uma figura parcelar da boa-fé objetiva, até aí está perfeito. E significa o dever de mitigação dos próprios prejuízos. Aqui já melou, né? Porque, na verdade, esse dever de mitigar os próprios prejuízos é um outro dever parcelar, uma outra figura parcelar da boa-fé objetiva, que é o Dutch Mitigate the Loss. Não é o tucoque. A gente vai ver alguns outros exemplos do tucoque, mas não é o tucoque. Portanto, a afirmativa 2 também está incorreta. A afirmativa 4 já deu um spoiler falando que não faz muito sentido pela nossa situação, mas lembre-se que a surécio, né, significa o surgimento de um direito subjetivo, enfim, em face de uma reiterada prática quando existe uma omissão da outra parte, que é, por exemplo, enfim, aquela questão que eu falei para vocês de aluguel, em outros exemplos, a gente vai trabalhar aqui algumas outras possibilidades da surécio, mas aqui, só para adiantar um pouco, a gente vai falar dessas questões ainda na teoria geral dos contratos, mas quando ele fala aqui para nós, ó, na proteção a terceiros de boa-fé que tenham adquirido onerosamente o bem originalmente comprado a non-domínio pelo alienante, é uma outra figura que aparece na nossa teoria geral dos contratos, que é a figura da evicção. A evicção foi uma pergunta subjetiva na minha prova da segunda fase da OAB, e o que a gente está querendo dizer aqui? Quando uma pessoa acaba adquirindo esse bem de boa-fé, a non-domínio, que ela não poderia ser, via de regra, prejudicada, mas a gente tem a evicção, não vou confundir a cabeça de vocês, deixa a evicção guardada, que a gente vai trabalhar ela ainda dentro dessa P1, provavelmente, tá? Então, se a 1, a 2, a 4 são incorretas, somente a afirmativa 3 é verdadeira, logo o gabarito dessa questão seria a alternativa A. Perfeito? Entenderam? Beleza. Então, feita essa primeira pergunta, né? Agora a gente vai lá para o estado de Goiás. Promotor de justiça substituto, ou concurso bom, né? E ele pergunta lá, sobre a aplicação da cláusula da boa-fé objetiva nos contratos, assinale a alternativa falsa, tá? O que ele fala aqui para nós? Ó? Os deveres anexos da boa-fé objetiva constituem fonte autônoma das obrigações que incide não somente antes da celebração dos contratos, mas durante e mesmo após a sua execução. Bem, estudamos agora a questão das fases contratuais e eu reiterei inúmeras vezes, principalmente com enunciados do Conselho da Justiça Federal, a obrigatoriedade de observância do princípio da boa-fé objetiva em relação a todas as fases do contrato. Alternativa B. Segundo a regra do venire contra facto próprio, se for estabelecido o costume de o oblato executar o pagamento da mercadoria enviada sem qualquer declaração, ele não poderá se esquivar da formação do vínculo ao argumento de que não houve aceitação expressa. Vamos lá. Vamos deixar isso saber para depois. C. Os contratos praticados por absolutamente incapazes relativos aos chamados atos cotidianos ou contratos sociais habituais, como, por exemplo, transporte urbano ou aquisição de lanche na escola com a mesada fornecidas pelos pais, sujeitam-se à sanção de nulidade. Então, a gente tem uma teoria geral do direito civil aqui
para vocês na alternativa C. Alternativa D. O pagamento feito reiteradamente em outro local, fazendo presumir renúncia do credor relativamente ao lugar do pagamento previsto no contrato, configura hipótese de aplicação da regra suprécio e surécio à medida que extingue uma prerrogativa do credor e faz nascer um direito do devedor. Pois bem, a primeira é meio que lógica em decorrência da nossa aula passada e no começo dessa aula. Então, a partir do nosso princípio da nossa boa-fé objetiva, vai surgir os chamados deveres anexos de conduta, que podem ser chamados também deveres laterais, deveres instrumentais, deveres colaterais, entre outros nomes que a doutrina acaba trazendo, os quais eles acabam introjetando aqui para nós em toda a relação jurídica obrigacional existente entre as partes, no intuito de instrumentalizar aqui um correto cumprimento da obrigação principal e a satisfação dos interesses envolvidos no contrato. Então, nós temos aqui uma figura da boa-fé objetiva e, portanto, a alternativa A está correta, tá? A alternativa B, ela está trabalhando ali a questão do venire contra factum próprio, né? Novamente, o nosso venire contra factum próprio, ele vai significar uma vedação ao comportamento contraditório ipsis literis, tá? Então, ele vai vedar um comportamento contraditório, baseando-se numa regra, que é uma regra do nosso tradicional, do nosso direito contratual, que é a pacta sunt servanda. E o professor Nelson Neri Júnior, citando um doutrinador que é o Menezes Cordeiro, ele vai falar para nós que o venire contra factum próprio vai postular dois comportamentos da pessoa, como eu falei para vocês, né? Lícitos em si e diferidos no tempo. Então, o primeiro comportamento que a gente exige dessa pessoa é que o contrariado seja identificado pela segunda pessoa existente dentro da relação contratual. E o venire contra factum próprio, encontrado ali respaldo em situações em que uma pessoa, por um certo período de tempo, comporta-se de determinada maneira, ela acaba gerando expectativas na outra pessoa de que o seu comportamento vai acabar permanecendo de forma inalterada. Então, dentro da nossa Constituição ali da pergunta B, da afirmativa B, nós temos também uma afirmativa correta, tá? Já na alternativa D, vamos pular então a nossa alternativa C e vamos trabalhar a nossa alternativa D. O nosso artigo 330 do nosso Código Civil fala para nós que o pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. E o nosso artigo 330 do nosso Código Civil, ele acaba aparecendo para nós com uma exemplificação do que a gente vai chamar aqui da suprécio. Vai acabar aparecendo para nós como a suprécio, ou seja, nós temos, lembre-se que são duas faces da mesma moeda, tá? A suprécio, para nós, na verdade, ela vai acabar aparecendo de uma seguinte forma, bem simples. A suprécio vai configurar quando a expressão, quando existir uma supressão, tá? Então, suprécio, uma supressão. O que é uma supressão? Uma supressão de um direito. Ou seja, na suprécio, nós temos a figura da renúncia tácita em virtude do seu não exercício ao longo de um determinado período. Então, suprécio é a supressão de um direito, tá? Então, você está suprimindo um direito. A surécio, por sua vez, do outro lado, faz da mesma moeda, ela vai acabar ocorrendo nos casos em que o decurso de um tempo vai implicar o surgimento de uma posição jurídica ou de um direito pela regra da nossa boa-fé objetiva. Então, nós temos a suprécio e a surécio. Uma vai suprimir e assim a gente tem um macetezinho muito tranquilo. Então, a suprécio acaba suprimindo um direito dentro aqui dentro do nosso direito civil. Então, quando fala ali na nossa pergunta, o pagamento feito reiteradamente em outro local, fazendo presumir renúncia do credor, nada mais é do que a suprécio, tá? Então, a gente tem aqui a alternativa D também correta. Portanto, resta para nós
a alternativa C, que vai trabalhar a nossa teoria geral dos negócios jurídicos. Eu quis trazer aqui para vocês, porque é interessante a gente retomar alguns pontos de lá, só para relembrá-los, tá? Por quê? Porque, lembrando que a 1, a 2 e a 4, a A, B, C e D, são corretas, tá? A gente está querendo a alternativa falsa. No nosso ato ou fato jurídico, né? O nosso ato humano, ele é realmente substanciado dentro de um fato jurídico, mas esse ato acaba não importando para que eventual norma, caso ela exista, né, a intenção ou não de praticá-lo, tá? O que a gente está tentando ressaltar aqui para vocês? Na verdade, é a consequência desse ato ou o fato resultante desse ato, sem dar uma maior manifestação acerca da vontade de realizá-lo ou de não realizá-lo. Tá? O que a gente está querendo traduzir aqui é que a gente tem que presidir a compreensão dos nossos atos, fatos jurídicos, no sentido de que, para sua caracterização, essa vontade humana existente seja irrelevante para o caso. Por quê? Porque o fato humano, por si só, vai acabar gozando ali de uma importância jurídica e uma eficácia social. Então, esse ato jurídico, esse fato humano, ele acaba sendo suficiente, independentemente da manifestação da vontade nesses casos, tá? E aqui a gente acaba encontrando um excelente exemplo de um ato-fato jurídico, tá? Por quê? Dentro da compra e venda feita por crianças, tá? Por quê? Porque ninguém vai discutir que a criança, quando ela for comprar um doce num boteco ali da sua região, comprar algum lanche na cantina com a mesada dos pais, ela não possui uma vontade direcionada a uma celebração de um contrato de consumo, tá? Ela não tem essa vontade. Então, é melhor do que considerar ainda que apenas dentro dessa forma que a gente está tentando trabalhar aqui nos nossos contratos, que esse ato seja mesmo um negócio jurídico. Então, esse ato como negócio jurídico, que seria portador de uma intrínseca nulidade por força de uma incapacidade absolutamente do agente, ali nos casos de menores de 16 anos, seria enquadrar dentro de uma noção de ato-fato jurídico dotada de uma ampla aceitação social. Então, a gente está buscando aqui uma eficácia social dentro dessas possibilidades. Então, quando a alternativa fala para nós, os contratos praticados por absolutamente capazes relativos aos chamados atos do cotidiano ou contratos sociais habituais, como, por exemplo, transporte urbano ou aquisição no lanche da escola, com a mesada fornecida pelos pais, sujeitam-se à sanção de nulidade, não se sujeitam à sanção de nulidade. Tá? Por quê? Porque a gente não está se importando muito para a manifestação de vontade nesse caso específico, mas o ato fato jurídico é suficiente para ali a validade desse ato. Então, a alternativa falsa e a alternativa correta aqui para nós, a alternativa letra C. Um dos concursos mais concorridos dos tempos modernos, titular de serviço de notas e de registro, tá? Junto com cartórios de forma geral. Lá do Tribunal de Justiça do Piauí, banca da CESP, que é uma banca conceituada, tá? 2013, ó. Em uma relação negocial, a ocorrência de comportamento que, rompendo com o valor da confiança, surpreenda uma das partes, deixando-a em situação de injusta desvantagem. Injusta desvantagem caracteriza o que a doutrina prevalente denomina: A. Suprécio. B. Venire contra factum próprio. C. Tucoque. D. Exceptio dole. E. Surécio. Novamente, vamos começar. Suprécio e surécio. A suprécio vai configurar ali quando existe uma supressão, ou seja, uma renúncia tácita de um direito ou de uma posição jurídica em virtude de seu não exercício ao longo de um determinado período de tempo. Surécio, vai ocorrer ali um surgimento, um nascimento de uma posição jurídica ou de um direito dentro da nossa regra da boa-fé, em decorrência de um decurso do tempo também, e vai implicar esse surgimento. Tranquilo? Tucoque. O que significa o tucoque?
vai significar que um contratante que violou uma norma jurídica não poderá, sem a caracterização do abuso do direito, nosso artigo 187 do Código Civil, aproveitar-se dessa situação que foi anteriormente criada pelo desrespeito a essa norma jurídica. Enfim, o que a gente está querendo dizer aqui com o TUCOC é o seguinte, que o TUCOC vai designar para nós uma locução que a situação do abuso que se verifica quando um determinado sujeito vai violar uma norma jurídica e, posteriormente à violação dessa norma jurídica, ele tenta se aproveitar dessa situação, dessa posição que se encontra melhor em decorrência desse benefício próprio desse agente. Temos a figura do TUCOC, a violação de uma norma jurídica que vai gerar um abuso de direito, na regra do 187 do Código Civil, e vai lá, infringe essa norma jurídica e depois tenta se aproveitar da posição que se encontra. Exceptio doli. A exceptio doli, ela vai ser conceituada aqui como a defesa do réu contra ações dolosas contrárias à nossa boa-fé objetiva, tá? A nossa boa-fé aqui, ela vai ser utilizada como defesa, possuindo uma função reativa. Eu falei para vocês, a gente vai trabalhar esse pseudóleo em outros exemplos aqui, só que daquela figura em que se tem uma primeira obrigação e essa parte não cumpre essa primeira obrigação, não faz sentido você ir cumprir essa obrigação, sendo que a primeira parte não cumpriu. Então, é um ato de defesa, é uma função reativa da nossa boa-fé objetiva, exceptio doli. E o venire contra factum próprio, non potesce, vai determinar que uma pessoa não pode exercer o comportamento de um direito próprio, contrariando o comportamento anterior feito por ela, tá? E aqui é aquela tese dos atos próprios, ou seja, eu falei de 2 pressupostos, eu já falei 3 pressupostos em aula, já tem outros doutrinadores que falam até mesmo de 4 pressupostos, ou seja, a necessidade de um fato próprio, uma conduta inicial, que foi o que eu falei para vocês quando eu trabalhei dentro dessa disciplina, né, específica da venire contra factum próprio, ou seja, nós temos um primeiro momento de um pressuposto, que é um fato próprio, ou seja, uma conduta inicial. Num segundo momento, a legítima confiança de uma outra pessoa ali dentro dessa relação na conservação do sentido objetivo dessa conduta, ou seja, ela já está confiando que você vai adotar esse padrão de comportamento dentro dessa regra de conduta. Um terceiro pressuposto é que um comportamento contraditório exista nesse sentido objetivo dessa conduta, que já se tem dentro do segundo passo, dentro da confiança criada. E o quarto pressuposto é um dano ou um potencial dano decorrente dessa contradição. Então, nós temos aqui todas as questões que a gente tem aqui do nosso exercício, e aqui eu acabo acrescentando o Dutch Mitigate the Loss, que vai tratar ali de um dever imposto ao credor de mitigar as suas perdas, ou seja, o próprio prejuízo, tá? E aqui, como a gente está tratando na questão, novamente, uma relação negocial, a ocorrência de um comportamento que, rompendo com o valor da confiança, surpreenda uma das partes, deixando em situação de injusta desvantagem, vai caracterizar o que a doutrina prevalente chama de... E aqui tem um ponto interessante, tá? Porque é o seguinte, aqui nessa questão, a gente tem uma expressão importante, que é a situação de injusta desvantagem, nós temos, no primeiro momento, a ocorrência de um comportamento que vai romper com esse valor da confiança, mas eu vou dar prevalência, vou dar um passo a mais, vou considerar como mais importante essa questão de situação de injusta desvantagem. Quando a gente coloca uma pessoa em situação de injusta desvantagem por um comportamento que você teve anteriormente, infringindo ali alguma questão, aqui no caso o valor da confiança, nós estaremos diante do TUCOC. Por quê? Porque vai violar uma norma jurídica e essa violação vai surgir ali um abuso do direito, tá? Poderia ser venire contra factum próprio? Até poderia. Só que aqui eu tiraria, primeiro, essa expressão
situação de injusta desvantagem. Tá? Eu colocaria, por exemplo, algum termo no sentido de dano ou um possível dano para estar diante de um venire contra factum próprio, mas nessa situação específica, dentro da banca da CESP, a gente acaba enxergando uma prevalência do TUCOC em detrimento do venire contra factum próprio. E aqui, galera, só para eu ilustrar um pouquinho do TUCOC para vocês, eu estava mexendo aqui nos arquivos que eu tenho, e eu encontrei um texto do Pablo Stolze. Eu acabei citando o Pablo Stolze ontem também, curioso, mas o que ele publicou uma vez no blog dele? Ó, vamos lá, e aqui eu vou dar uma lida aqui no documento. Ó. Você sabe o que significa a expressão TUCOC? E aqui eu falei isso para vocês, mas atribuem a Júlio César a frase TUCOC, Brute, Filimi, proferida quando apunhalado por Brutus. Em um bom português aqui na tradução, até tu, Brutus, meu filho. Pois bem, nos últimos anos, a expressão acima referida tem sido objeto de frequentes debates acadêmicos e interessantes discussões jurídicas. Desdobramento do próprio princípio da boa-fé objetiva, intimamente ligado à regra proibitiva do comportamento contraditório, ou seja, nosso venire contra factum próprio, por isso da relação, o TUCOC, enquanto instituto, pretende impedir que uma dada relação jurídica, o comportamento abusivo de uma das partes, surpreenda a outra, colocando-a em uma situação de injusta desvantagem. Ao que se dá, por exemplo, quando uma das partes, sem haver cumprido a sua prestação prévia, exige a da outra, que terá em sua defesa, pois a exceção de contrato não cumprido na regra do 476 e 477 do Código Civil. Em suma, invocando-se a noção do TUCOC, quer-se evitar o comportamento abusivo de uma das partes, marcado pelo ineditismo ou pela surpresa, ou seja, essa surpresa, né? Então, a gente está querendo vedar essa surpresa, a gente está querendo tirar essa situação de injusta desvantagem que pode surgir para determinada parte. Então, pois bem, e aqui vem o brilhantismo do Pablo Stolze, né? Eu jamais vou esquecer o dia em que, aplicando uma segunda chamada de prova, o aluno havia faltado no dia marcado para avaliação, ele anunciou, vai ser prova oral. O aluno ficou tenso, ele percebeu isso, mas me mantive fraternalmente firme, vou aplicar prova oral mesmo. Então, sabatinei o meu aluno. O que é TUCOC? Pergunta de prova oral de concurso público. Né? E comecei com uma pergunta poderosa, pensei. E nesse momento, meu espirituoso aluno respondeu, professor Pablo, TUCOC tem a ver com o que o senhor fez comigo agora. Perguntei então, o que eu fiz? Daí o aluno respondeu, pegou-me de surpresa, pois me fez crer que a prova seria escrita e está sendo oral. E aqui ele fala, né? Não resisti, sorri e lhe disse, você já começou tirando 9. Então a gente está querendo dizer aqui exatamente isso. É uma relação que existe entre essas partes de de você não colocar uma parte num comportamento de inferioridade. Você tem que respeitá-la. Você não pode ter uma atitude e, em decorrência dessa atitude que você teve, se aproveitar dessa relação. Então, aqui nesse exemplo do Pablo Stolze, a gente acaba enxergando uma ilustração, até mesmo metafórica, do que seria o TUCOC. Ou seja, você não pode surpreender esse aluno, porque ele está esperando uma prova escrita e você vem com uma prova oral. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente está querendo trabalhar aqui. Tranquilo? VUNESP, FUVEST, enfim, acaba aparecendo aqui. Juiz de Direito Substituto aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, 2016. O que fala aqui para nós? A empresa Alegria Limitada, visando parceria comercial com a empresa Felicidade Limitada, na comercialização de produtos para festas, iniciou tratativas pré-contratuais exigindo da segunda que comprasse equipamento para a produção desses produtos. O negócio não foi concluído, razão pela qual a empresa Felicidade Limitada, entendendo ter sofrido prejuízo, ingressou com a ação de reparação de danos morais, materiais, lucros cessantes, assim como a obrigação de contratar ante a expectativa criada pela empresa Alegria Limitada. Então, aqui é um caso de formação de contratos dentro do que a gente estudou ontem e hoje. Então, diante desse caso hipotético, assinale
a alternativa correta. A. Quem negocia com outrem para a conclusão de um contrato deve proceder segundo as regras de boa-fé, sob pena de responder apenas pelos danos que dolosamente causar a outra parte. B. A boa-fé a ser observada na responsabilidade pré-contratual é objetiva, haja vista que essa diz respeito ao dever de conduta que as partes possuem, podendo a empresa desistente arcar com a reparação dos danos, se comprovados sem qualquer obrigação de contratar. C. É assegurado o direito à contratação em razão da boa-fé objetiva e deverá a empresa que pretendia desistir arcar com os danos comprovados, mas em razão da contratação, estes poderão ser mitigados, principalmente contra os lucros cessantes. D. Em razão de conveniência e oportunidade, podem os contratantes desistir do negócio por qualquer razão, considerando o princípio da liberdade contratual, o qual assegura às partes a desistência, motivo pelo qual não há que se falar em indenização. E E. Não existe no direito brasileiro uma cláusula geral que disciplina a responsabilidade pré-contratual, de modo que não há que se falar em quebra da expectativa vigorando o princípio da livre contratação. Pois bem, o que nós temos aqui? A alternativa letra A vai falar para nós que quem negocia com outro para a conclusão de um contrato deve proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena de responder apenas pelos danos que dolosamente causar a outra parte. Falei para vocês que quando a gente está violando a nossa boa-fé objetiva, nós não estaremos falando de dolo e culpa. Então, é independentemente da forma que essa parte estará agindo quando a gente estiver ali analisando o elemento culpabilidade desse agente. Então, aqui a gente não vai enxergar a letra A como uma possibilidade de alternativa correta, tá? Por quê? Também fala, quem negocia com outro para a conclusão de um contrato deve proceder segundo as regras da boa-fé, sob pena de apenas pelos danos. Não é apenas pelos danos dolosos. Se existirem danos culposos, também ela deve indenizar dentro do dever anexo da boa-fé. Na conclusão, tá? A gente não está diante de uma conclusão de um contrato, como o próprio enunciado já diz, o que já acende um alerta na hora de responder a pergunta. Vou pular a B. C. É assegurado o direito à contratação em razão da boa-fé objetiva e deverá a empresa que pretendia desistir arcar com os danos comprovados, mas em razão da contratação, estes poderão ser mitigados, principalmente contra os lucros cessantes. Vamos dar uma olhada aqui em qual fase que nós estamos dentro dessa relação contratual. Visando a parceria, iniciou tratativas pré-contratuais, exigindo que comprasse equipamento para a produção desses conteúdos. Tratativas pré-contratuais, o que nós estamos diante da nossa primeira fase dos contratos, das negociações preliminares. Lembrem-se que nas negociações preliminares nós não temos a vinculação de nada, tá? A única questão que nós temos na fase de negociações preliminares é o dever de observância à boa-fé objetiva. Ponto, tá? Então, aqui, assegurado o direito à contratação, nada disso, a gente não tem uma vinculação. Então, não pode colocar as partes aqui para negociar. Vocês provavelmente não sabem o que se denomina lucros cessantes, mas lucros cessantes é o que aquela parte acaba deixando de receber dentro do que ela normalmente receberia, tá? Então, por que fala lucros cessantes e a cessação aqui desses lucros cessantes? Porque se houvesse a possibilidade de se firmar esse contrato, não existiria essa figura do lucro cessantes, por quê? Porque a empresa seria remunerada normalmente, tá? Então, a alternativa C também está excluída. D. Em razão de conveniência e oportunidade, podem as contratantes desistir do negócio por qualquer razão, considerando o princípio da liberdade contratual, o qual assegura às partes a desistência, motivo pelo qual não há que se falar em indenização. Aqui, esse enunciado, ele é muito bom, tá? Porque as partes elas podem acabar desistindo. Mas aqui existe uma vinculação dentro das negociações preliminares. Por quê? Porque a primeira parte, ela obrigou essa outra empresa a fazer ali a aquisição de alguns equipamentos para a produção desses produtos. Então, essa obrigação vinculada acaba surgindo ali uma expectativa de um direito para a empresa Felicidade, né? Então, imagina, acaba surgindo ali uma expectativa de um direito para essa empresa Felicidade em relação ali a essa avançada
fase pré-negocial. Então, a gente não pode falar que não existe indenização. Nesse caso, a gente vai entender o porquê quando analisarmos ali melhor a figura da alternativa B. E a E fala, não existe no direito brasileiro uma cláusula geral que discipline a responsabilidade pré-contratual, de modo que não há que se falar em quebra de expectativa, vigorando o princípio da livre contratação. A primeira parte dessa alternativa está correta. Então, não existe no direito brasileiro uma cláusula geral que discipline a responsabilidade pré-contratual. Pois bem, quando a gente está falando aqui na fase pré-contratual, mas mais especificamente das negociações preliminares, de fato, não existe previsão dentro do nosso Código Civil. Mas aqui, depois dessa vírgula, acaba destruindo tudo, né? De modo que não há que se falar em quebra de expectativa vigorando o princípio da livre contratação. Não. A gente tem aqui uma quebra de expectativa e, em decorrência dessa quebra de expectativa, a gente submete a alternativa B. A boa-fé, ao ser observada na responsabilidade pré-contratual, é objetiva. Perfeito, perfeito. Haja vista que esta diz respeito ao dever de conduta que as partes possuem, podendo a empresa desistente arcar com a reparação dos danos, se comprovados, sem qualquer obrigação de contratar. É exatamente isso. A gente não tem a vinculação, então não tem a obrigação de contratar, mas em decorrência dessa expectativa gerada, nós temos o dever ali, um nascimento de uma responsabilidade civil, em decorrência da inobservância dessa quebra da boa-fé objetiva dentro dessa fase das relações preliminares, tranquilo? Galera, eu passei um minuto do nosso horário, nós estamos em um bom número de alunos, eu vou fazer a chamada rapidinho e se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode mandar agora e no começo da aula que vem a gente finaliza essas questões para a gente finalizar todas essas ideias que a gente está tentando transmitir aqui para vocês, tranquilo?